Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente tem aqui uns trechos bem interessantes de pequenas, grandes mentiras, sabe? Eles pintam um retrato muito vivo de uma comunidade escolar, assim, cheia de aparências que enganam bastante. Vamos olhar mais de perto as vidas da Madeline, da Celeste e da Jane. A nossa missão aqui é tentar entender as dinâmicas de poder, os julgamentos, as mentiras, pequenas e grandes, né? Que definem as relações lá em Pirriwi. E tudo começa com um incidente bem tenso logo no dia de orientação. Bom, vamos começar a desenrolar isso. O que esse primeiro conflito já entrega pra gente? Entrega bastante coisa, assim. Essa acusação de que o Zig, que é o filho da Jenny, a novata, né, machucou a Amabela, filha da Renata, que é super influente, isso já cria uma divisão na hora, sabe? Uhum. Mostra como as crianças acabam virando, tipo, peças nesse jogo social dos adultos. E como o julgamento rápido passa por cima de qualquer coisa, né? E já expõe as primeiras rachaduras naquela fachada de Pirriwi que parecia tão perfeita. E falando em fachadas, a Madeleine já chega com tudo, né? Quase como uma muralha, assim, o que essa força toda dela nos diz. Exato. A Madeleine é super protetora, tem uma resposta na ponta da língua, mas é também um pouco intrometida, talvez. Ela está lidando com a rebeldia da filha, a Abigail, e com as próprias inseguranças de envelhecer, né? Uhum. Aquele lema dela, nunca perdoar, nunca esquecer, sugere uma rigidez, né? Talvez seja o jeito dela de lidar com a pressão daquele lugar. Do lado dela tem a Celeste, aquela imagem de perfeição. Linda, rica, um casamento com Perry que parece de filme. Mas os trechos logo sugerem que tem algo bem mais sombrio ali, né? A Celeste é o retrato perfeito daquela ilusão perigosa de que status e beleza vão garantir felicidade e segurança. Mas por trás daquela imagem toda, os textos indicam uma realidade bem dura, de violência doméstica. Nossa. É um segredo devastador, que contrasta totalmente com a imagem pública dela. E aí chega a Jane, a novata mãe solteira jovem. A chegada dela parece que dá uma balançada nas estruturas, né? Com certeza. A Jenny é outsider total. Ela carrega um trauma, né? Um passado violento ligado à concepção do Zig. E a luta dela para se encaixar e proteger o filho é central na história. A presença dela desafia as normas do lugar e atrai olhares, julgamentos. E esses julgamentos parecem estar em todo lugar por lá. Como é que essa hierarquia da escola se mostra? É bem clara. Tem as louras de corte Chanel, né? Aquele grupo que parece que manda em tudo. E um clima de avaliação constante. Todo mundo olhando para o lado. Sim. Comentários sobre a Jane bebendo champanhe, críticas veladas à comida dos filhos da Celeste, a pressão para as crianças serem superdotadas. Isso tudo cria um ambiente assim de tensão, de competição escondida. Nesse cenário todo, os segredos começam a vazar, né? Como é que eles acabam conectando essas mulheres? Os segredos são tipo um fio que vai ligando tudo. A Jane confidencia para Madeleine sobre aquele encontro violento com o tal Saxon Banks. A Celeste, já na terapia e comprando um apartamento escondido, revela os abusos do Perry. Um plano de fuga, talvez. Entendi. Até a Madeleine tem os conflitos dela, né? Aquela rivalidade com a Bonnie, a nova esposa do ex, e a decisão da filha Abigail de ir morar com o pai. Esses segredos compartilhados ou só suspeitados acabam criando uns laços inesperados de cumplicidade entre elas. A tensão só aumenta com aquela petição para suspender o Zig. Mas aí vem a virada, né? A grande revelação. Exatamente. A pequena Amabela confessa para Jane que não foi o Zig, foi o Max, um dos filhos da Celeste, que estava machucando e ameaçando ela. Essa revelação é crucial. Começa a ligar os pontos de um jeito bem assustador. E aqui a coisa fica realmente interessante, a conexão do Perry com o agressor da Jane. Sim, a descoberta de que o Perry, o marido da Celeste, é primo de um Saxon Banks. E depois a Jane confirma que ele é o cara que agrediu ela anos atrás.
Nossa, isso é a bomba. Meu Deus. O pai do Zig é o marido abusivo da Celeste. Todas as tensões convergem para ele, né? E tudo isso explode na noite do concurso de perguntas. É o clímax. Aquele confronto silencioso da Jenny com o Perry. E aí, a queda dele da varanda, a morte, os testemunhos conflitantes das mulheres, a sugestão do detetive, tudo aponta para algo que não foi só um acidente. Um empurrão, talvez. Talvez pela Bonnie, né? Ao ver o Perry agredindo a Celeste de novo. É a implosão de todos aqueles segredos acumulados. Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? Esses trechos mostram como as aparências são frágeis e como os segredos podem corroer tudo. Precisamente. A gente vê a complexidade desses laços femininos. Tem rivalidade, tem julgamento, mas também tem uma lealdade muito forte, uma proteção mútua ali. O que é fascinante é como a violência física, psicológica, social está ali permeando e conectando a vida delas. E tudo começa com uma mentira de criança, né? Que acaba revelando abusos muito mais profundos. E a ironia do Zig ser acusado de algo que, de certa forma, ecoa o trauma da mãe é muito forte. Pequenas mentiras que levam a uma grande mentira final para protegerem umas às outras. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Essa união final das mulheres, criando a própria justiça delas com uma mentira coletiva. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.